Boa tarde, beijo no seu coração. Estamos aqui nessa tarde para poder alimentar a nossa alma com mais uma porção da palavra de Deus que eu quero deixar no seu coração. E também quero falar para você, compartilhe essa palavra com seus amigos, tá bom? Compartilhe que vai falar no coração deles também, como vai falar no seu coração. Vamos meditar? Depois que você meditar, deixa o teu like aí, o teu joinha, tá bom? Para fortalecer este canal. Beijo. Vamos à palavra? Abre a palavra do Senhor, você tiver uma Bíblia em casa, se você não tiver, você escuta, tá bom? Livro de Daniel, capítulo 3. Vamos ler? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores da província para que viesse a consagração da estátua que o rei tinha levantado. Então se ajuntou todos os satrapas, prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se que a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvir o som da buzina, de pífaro, de harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E quando se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Tremendo, né? Então, a gente vê aqui uma história no livro do profeta Daniel, de um rei que ele era muito vaidoso, ambicioso, vaidoso, né? Ele se achava um maioral, porque tinha feito a cidade da Babilônia, né? Um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, né? Ele se achava um maioral, ao ponto de se achar um deus. Ele se próprio era narcisista, né? A pessoa que se adora, a pessoa que se acha, nossa, o grande, eu sou, eu posso, eu tenho, né? Ele nunca imaginava que existia um Deus no céu maior do que tudo. Então ele se achou melhor do que todos os reinos, maior do que todos os reis. Aí o que ele fez? Na vaidade dele, ele mandou construir uma estátua bem gigante, né, da imagem dele, para que o povo pudesse adorar, né, e se prostrar diante daquela estátua de ouro. E quem não fizesse isso era lançado na fornalha de fogo ardente. Então todos aqueles povos foram ajuntados daquele país, presidente, prefeito, príncipes, governadores, todos, ricos e pobres, todos foram juntados àquela multidão. Eles tinham que adorar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer, estátua de ouro. Aí o que acontece? O povo, né, obedeceu. Quando tocaram as gaitas, tocaram os instrumentos, todos dobraram seu joelho diante daquela grande estátua do rei Nabucodonosor. Muitos até, talvez por medo de perder a própria vida, né? Porque o decreto era esse: quem não se prostrasse era jogado na fornalha ardente. Ou seja, tinha que fazer aquilo que o rei queria, senão morria, né? Aí o que acontece? Aí existiam ali, naquela província, naquele reinado, né, 3 jovens, chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, eles foram levados da Babilônia, né? Foram levados para morar na Babilônia. Eles eram de Israel e eles foram levados cativos para a Babilônia junto com Israel.
pelo rei Nabucodonosor. Então eles eram príncipes ali, eles trabalhavam ali, mas eles continuavam sendo servos do Deus vivo, né? Do Deus, nosso Deus vivo, né? Então o que que acontece? Eles não se dobraram diante daquela estátua. Aí sempre tem aqueles linguarudo, né? Aqueles que puxa, né, pro lado do rei. Viram que eles não prostraram e foram correndo contar para o rei que eles não tinham prostrado. Aí o que acontece? O rei mandou chamar imediatamente eles para que eles pudessem se explicar por que que eles não dobraram, como todo mundo, dobraram diante daquela estátua que ele tinha mandado fazer. Perguntou para eles se era de propósito que eles fizeram isso, que eles não queriam adorar os deuses deles, né? Interessante. Vamos continuar lendo? Glória a Deus. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantaste, adoraram. Então o rei, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhe: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adora a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da citara, da gaita, da harpa, do saltério, toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorar, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha o que ele falou. Quem é o Deus que vai poder te livrar das minhas mãos? Olha o que os três jovens responderam. O rei falou assim: qual é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Olha o que eles responderam. 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha que fé que esses homens tinham. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que eles responderam? Nós nem queremos responder sobre isso, mas fica sabendo, ó Deus, que nós não vamos adorar a sua estátua, nem seus deuses. Se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, amém. Se não quiser, mas nós não vamos fazer a sua vontade. Ou seja, não vamos fazer o teu querer, não é verdade? Aí o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha mais vezes, 7 vezes mais, e mandou os soldados fortes, homens fortes, soldados pegar eles e jogar lá na fornalha para eles morrer queimados. Olha só. Que interessante, ó. O 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou, ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais, ó, do que costumava aquecer. E ordenou que os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar no forno de fogo ardente. Mandou amarrar os 3 e jogar lá. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, eles estavam de capas, chapéus, né? Suas vestes. Foram lançados dentro do forno de fogo ardente. É porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremodo, maneira quente. E a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Olha que interessante. O fogo estava tão forte, que aqueles soldados que amarraram eles para jogar dentro da fornalha, o fogo veio, aquela tilapa de fogo pegou eles, mataram eles, morreram na hora queimados. Eles jogaram os 3 jovens lá e eles morreram queimados só na boca da fornalha ali. Olha só. O 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não nascemos nós 3 homens atados dentro do fogo?
respondeu e disseram ao rei: é verdade, o rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão nele. O aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Sabe o que o rei viu? O rei ficou lá observando, né, se os jovens morriam. Aí ele viu 4 homens andando no meio do fogo. Aí ele perguntou para os capitães, para os presidentes, tudo que estava ali. Ele falou assim: nós não lançou 3? Por que eu tô vendo 4? E o quarto homem parece um deus, né? É totalmente diferente. Que negócio é esse? E ele viu que os homens não estavam andando no fogo e não estavam queimando. Estavam normais, com suas roupas, tudo normal, andando no meio do fogo. Aí quando ele viu aqui, ele chegou, ele falou assim, ó. O 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, ô glória, sai e vem. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntou os satrapas, os prefeitos, ajuntou todo mundo ali, né? E viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, ô glória, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado a sua casa, sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus, né? Deus, ele é tremendo. Ele fez com que aqueles homens saíssem ilesos daquele fogo, daquela fornalha ardente. Glória a Deus. Então eu falo para você, o nosso Deus é maravilhoso. Ele operou no passado, ele opera no presente. Ele livrou aqueles jovens, ele enviou, né, o seu anjo para estar ali naquela fornalha. E não era um anjo comum, não. Era o próprio Filho de Deus que estava ali, né, livrando aqueles 3 jovens que foram fiéis ao Senhor. Preferiam morrer, mas eles não iam entregar, aleluia, não iam adorar aquela estátua de ouro, não iam se prostrar diante de um mero homem, né? Nosso Deus é maravilhoso, né? Então a gente tem que aprender realmente com esses 3 jovens, ser fiel, né? O rei ficou abismado quando ele viu, né, aqueles 4 homens ali andando na fornalha. Aí ele pegou, chamou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus vivo, vem para fora. Aí aqueles jovens saiu, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Os chapéus, as roupas, nem cheiro de fogo tinha, estavam normais. Glória a Deus, né? Aí ele pegou, o próprio rei fez um decreto falando que ninguém poderia falar mal do rei, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus, né? Que maravilhosa essa história. Depois você medita direito aí na sua casa. O que eu quero te dizer com isso nessa tarde: seja fiel. E ser fiel hoje em dia, às vezes você fala: mas isso naquela época era difícil. Hoje também é difícil, né? Ser fiel sempre foi difícil. Mas se você confia no Deus que tudo pode, tudo é possível. Então, continua buscando ao Senhor, sendo fiel. Não se prostre diante das dificuldades dessa vida. Não se prostre diante de problemas, de dificuldades. Não se prostre diante de problema algum que está afligindo a sua vida, né? Nabucodonosor representa o inimigo. O inimigo, ele quer o quê? Que a gente se prostra diante da dificuldade, das enfermidades, das dívidas, dos problemas financeiros, familiares. Ele quer que a gente se prostre, né? Não faça isso. Continua de
pé. Quando eu falo de pé, o quê? Confiando em Deus, confiando que Deus vai te dar vitória no tempo certo, na hora certa. E não murmura, confia que na hora certa a tua bênção vai chegar. Seja fiel como esses 3 jovens foram. Deus está procurando os fiéis da terra, né? Que tem um compromisso com Ele de verdade, que não se prostra diante de dificuldade alguma. Mesmo passando luta, esteja confiando que a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Ser fiel, como aqueles 3 jovens foram. Eles falaram para o rei assim, ó, se quiser jogar a gente na fornalha, joga. Se Deus quiser nos livrar, amém. Se não quiser, nós não vamos adorar os teus deuses. Então a gente tem que adorar Deus pelo que Ele é. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Tem um hino que fala assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele tem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier ou as dívidas, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Então, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sirva a Deus pelo, não que ele, por aquilo que Ele pode te dar ou fazer, mas pelo que Ele é, Deus. Confia nele, que no momento certo Ele vai te livrar, Ele vai te dar vitória, como Ele livrou aqueles 3 jovens. Você está passando prova de fogo aí? Sabe qual que é o fogo? É as lutas, os problemas que a gente passa dia a dia, trazendo para os nossos dias. Qual é o fogo? Qual é a fornalha que você está enfrentando? Jesus está andando contigo dentro desse fogo aí. Jesus está dentro da fornalha com você, nessa prova. Você pensa que você está sozinho? Você não está sozinho, não. O Senhor está contigo dentro dessa fornalha. Seja fiel, mesmo na fornalha de fogo. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai te livrar dessa situação que você se encontra, meu amigo, minha amiga. Seja fiel, em nome de Jesus. Deixa essa palavra nessa tarde para você. Receba livramento. O Senhor está enviando o anjo agora, nessa fornalha aí. Ou melhor, o próprio Jesus está entrando aí nessa fornalha contigo. Você não está andando sozinha no fogo, não, decanta labalás. O Senhor está andando contigo nessa fornalha. Ele está andando junto contigo, pegando na tua mão e está te dizendo: meu filho, minha filha, não temas, eu estou contigo. Eu vou te tirar desta fornalha. Aleluia. Nessa tarde Deus está tirando pessoas da fornalha. Aleluia. O Senhor tá tirando dessa fornalha. O inimigo vai ter que saber que Deus é Deus na tua vida. O inimigo vai ter que se prostrar e saber que Deus é Deus na tua vida. O inimigo é que vai ter que glorificar a Deus pelo aquilo que Deus vai fazer. Uma obra tremenda na tua vida. Então toma posse nessa tarde da vitória. A tua vitória chegou. Levanta a tua mão e toma posse em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Boa tarde. A paz. Compartilhe essa mensagem com quem necessita. Beijo.